Ah, bom, assim, o início, assim, sempre eu plantei amendoim, desde quando eu era mocinho, já mexia com o plantio do amendoim. Ah, eu sempre tive apoio, porque nós na época, que nem falou, nós tínhamos que fazer aquilo ou aquilo, não tinha outra. Mas o começo de tudo, quando eu comecei para vender amendoim na feira, foi assim uma colheita de amendoim que nós tinha feito com o Balera. O Balera tinha pagado o serviço nosso em amendoim, e o amendoim estava aqui no barracão, e nós estávamos assim um pouco sem dinheiro. Aí o amendoim no barracão, nós começamos a banar na peneira como peneira de café, banava o amendoim, empacotar, eu comecei a empacotar e vender só pacote de 2 quilos nas feiras. E na época eu também só trabalhava em casa mesmo, né? Costurava e cuidava dos meninos, que eles eram pequenos também. A Pri, na época, tinha nascido, né? Ela estava pequenininha. Então, o início de tudo foi no ano em que eu nasci. Eu tenho poucas lembranças. A marca nasceu quando eu nasci, então realmente foi algo extraordinário, né? Graças a Deus aí hoje nós trabalhamos todos juntos e eu acho que isso é um dos privilégios que eu tenho aí na minha vida. E eu dou graças a Deus por isso, sabe? Deus, quando começamos, eu e ele, depois a gente foi pra feira, aí eles iam pequenininho, levava eles, a Priscila mesmo dormia debaixo, o Jonas já ajudava, e eu forrava assim debaixo, lá ia, a gente ia de madrugada, 3 horas da manhã ele ia, montava, depois ele ia lá, me buscava e nós acabava de ficar ali vendendo. O começo foi por necessidade, estava apertado, sem dinheiro, a única forma de começar a levantar o dinheiro foi na feira, certo? E aí foi assim aumentando. Na época nós vendia bem nas feiras, fazia feira aqui em Bitinga, era o forte, nossa feira era a feira de Bitinga de sábado. Sexta-feira nós fazia Itápolis e de domingo em Guariba e Monte Alto. Em Guariba e Monte Alto, principalmente em Guariba, a feira era muito boa e quem fazia era eu e minha esposa, fazia feira. E os meninos também, quando começou a crescer, os meninos acompanham nós também. Os meninos que eu falo é os filhos, né? Então, e estamos aí até hoje. Agora, hoje eu estou aposentado, já passei para eles faz uns 14 anos, não sei quanto certo a idade que eu nasci em 1990, né? E meus pais começaram em 1994. Então, tipo assim, eu tinha 4 anos de idade. As minhas lembranças, elas são bem claras em relação à feira, né? Quando, em 1994, começou a fazer as feiras livres, em Bitinga, em Itápolis, em algumas cidades, aonde tinha uma banca, né, que fazia a venda dos amendoins em casca. Depois ele começou a fazer a debulhação desses amendoins e depois ele começou já a fazer a torrefação, começou a trabalhar com o amendoim, com esse produto de várias formas. E logo em seguida começou a fazer doces caseiros, paçoca caseira, amendoim salgado. E aí começou a história dos torradores, era manual primeiro, na manivela, depois nós fizemos com motor elétrico, depois nós pusemos em cima, aí foi mudando tudo, né? Depois que foi o arranque que teve, assim, faz uns 30 anos já mais, nós começamos a fazer o amendoim torrado e tirar a pele. Aí na época eu fiz uma maquininha para tirar a pele do amendoim, plantei um amendoim ali na onde que é Bilhete hoje, é a cidade até hoje ali. Eu vendi para uma firma em Dumont, chamava Brasil Dumont. Inclusive ela não me pagou 2.000 sacos de amendoim, ficou devendo. E eu fui lá e ele me mostrou um vídeo. E eu fui lá para cobrar ele me mostrou um vídeo. E nesse vídeo, que era um vídeo que tinha se gravado lá nos Estados Unidos, eles tiravam a pele do amendoim. A máquina tirava a pele do amendoim. Então daí surgiu, na verdade eu não vi a máquina lá no vídeo, certo? Só vi o amendoim sem pele. Aí eu fiz uma maquininha aqui para tirar a pele. Inclusive aqui em toda a região aqui, um dos primeiros amendoins sem pele foi feito aí, certo? Mas uma maquininha que eu fiz, e aí depois foi aperfeiçoando, aí foi fazendo vários tipos de amendoim doce, aí foi indo. Meu esposo e o irmão dele, eles ali mesmo do lado do meu cunhado, as máquinas que ele tem hoje, que os filhos trabalham de franja, foi tudo ele que desenvolveu. E ele também. E eu falei, gente, seriam uns engenheiros de mão cheia. Só que nunca foi, né? Nunca desenvolveu, os pais também eram um pouco a cabeça, não sei, né, não ajudar, por exemplo, assim, só roça, e eles acabaram, né, indo assim. Mas pra gente, que nem eu falo, e tudo, ele fala, né, lógico, foi Deus que ensinou ele a fazer, porque hoje o que ele faz, por assim, se mandar ele arrumar alguma coisa, chegou ali, ele arruma sozinho. Tem mecânico que talvez nem arruma os tratores, ele chega e arruma. Meu pai trazia os amendoins ali para fazer o processo de empacotar, muitas das vezes a gente moía o amendoim ali mesmo em casa para ele poder vender na feira. Então eu tenho muito dessa lembrança do meu pai chegando, nossa casa tinha um corredor e ele chegava com a carriola, ele ia até o fundo, né, que é onde a gente fazia tudo, embalava a mercadoria ali, minha mãe ajudava meu pai a empacotar, e eu lembro que ele levava a mercadoria e tinha que voltar comigo
Então são memórias assim, além de trabalho, muito afetiva que eu tenho com a minha família, porque a gente trabalhava tudo junto. A parte mais gostosa era quando a gente ia buscar pão no final da tarde pra gente consumir ali, né, comer, tomar o café da tarde em família. Então são memórias muito boas que eu tenho. Aí foi aonde depois ele falou, não, vamos fazer o seguinte, ele começou, vamos fazer uma produção maior, nós vimos que ia dar certo e todo mundo queria paçoca, ele falou, não, vamos autorizar isso daí porque nós precisamos fazer em grande quantidade. Aí ele veio, desenvolveu a mais e começou a fazer aqui na fábrica. Aí foi onde que a gente em casa, começou, eu fiz as primeiras mesmo, foi bastante tempo. E todo mundo amava a paçoca, gostava de comer. E aí deu uma ajuda nisso daí. E degustando, né? Degustando que nem os meninos também. Aí eles faziam e mandavam eu provar. Mãe, tá bem, tá bom. Aí eu ajudava também nessa parte. Em 2009, nós tínhamos ali um ponto na feira em Ibitinga, né? Ficava na esquina ali, e a gente acabou perdendo esse ponto ali. E aí a gente teve a ideia, eu falei assim, não, vamos abrir uma loja, vamos fazer alguma coisa. E nós fomos atrás de um ponto, né? Pela primeira vez, fomos atrás de aluguel, de um ponto para abrir uma loja. E aí nós conseguimos ali achar uma loja ali na José Custódio, ali uma das principais ruas da nossa cidade, aqui de Ibitinga. E aí nós começamos a abrir essa loja e começamos a vender todos os produtos que nós já fabricávamos ali artesanalmente, caseiro ali, que eram os doces caseiros e tudo mais. Nós começamos a vender esses produtos ali. E meu pai, em 2009, ele chegou para mim e para minha irmã, para Priscila, e falou assim, pega essa loja e vocês toquem essa loja, façam, vocês a administração dessa loja, nos deu uma porcentagem ali da loja. Aliás, ele pediu uma porcentagem da loja para ele e falou assim, vocês tocam essa loja. E a partir de 2009 que nós começamos a tocar essa loja. E aí foi muito interessante porque eu ali com 19 anos, minha irmã adolescente ainda, e a gente sentiu ali a grande necessidade de realmente trabalhar com muito mais responsabilidade. Então essa responsabilidade caiu nas nossas costas e a gente começou a trabalhar essa loja. Aí falando, tem que pagar aluguel, tem que fazer isso, tinha que pagar todas as despesas ali. E eu lembro, eu estava no terceiro colegial, não sei se é assim hoje que fala, né? E eu lembro que meu pai teve uma conversa comigo e falava assim, filha, olha, loja é responsabilidade, tem horário para abrir, para fechar. E aquilo me empolgava de ter algo, porque a gente já estava ali habituado com a feira. Então era algo que realmente eu sempre fui apaixonada. Estar ali demonstrando e vendendo os produtos que nós fazíamos, né? E aí nós inauguramos a nossa loja. Logo em seguida, por aí, meados de 2012, o meu pai conversou comigo e com o meu irmão que ele realmente começou a entrar muita tecnologia, começou a ter essa parte mais de nota fiscal, eletrônica e muitas outras informações. E ele falou assim, olha, eu acredito que vocês podem já ficar com a indústria. E foi quando eu e meu irmão Jonas, nós conseguimos ali fazer mais parte da indústria, né? Porque até então a gente fazia muito, o meu irmão já não, meu irmão sempre fez mais parte, porque ele já era mais velho, né? Então ele fazia mais parte do que eu nesse processo administrativo, falando assim. Eu sempre fui caipira, não sou estudado, não tenho assim, informação nenhuma. E a minha maior dificuldade é quando começou a passar tudo eletrônico, inclusive passou as notas eletrônicas. E quando eu fazia o serviço, eu fazia, era nota tirada no talão de nota manual, tirava as notas, então fazia. E então eu tocava ainda. Mas depois foi indo que passou tudo computador. E quando começou o computador, eu fiquei uns 2, 3 meses, fiquei fechado no escritório aí e não me dá. Aí eu fiquei fechado, falei, aí eu cheguei na conclusão seguinte, não, isso aqui não é pra mim. Eu não me adaptei, eu não me esforcei. Eu fiquei 2, 3 meses ali, mas eu não peguei jeito não. Aí eu peguei, passei pros filhos. Aí falei, você quer, pega isso aqui, toca. E eu aí voltei, continuei ficando somente na lavoura, né? E na parte de baixo, onde que processava o amendoim, que secava, debulhava, era a produção. Até pegar fogo, quando pegou fogo aí, no incêndio, faz 1 ano e 8 meses que pegou fogo. Assim, aqui era o começo, entrava o amendoim, aqui passava um processo de pré-limpeza, secagem e armazenamento. Aqui no total era 48 motores elétricos funcionando, o amendoim saía daqui, depois da secagem, ia para o barracão tudo em esteira e era assim, 48 motores até no final, para sair o processo da mercadoria pronta lá no final. E hoje o que restou são uns ferro velho e a cinza, mais nada. Fica difícil até de falar
só do resto que sobrou, né? Não gosto nem de olhar, nem de vir muito aqui, não gosto não. Ai, isso é que nem você falou, delicado mesmo, porque eles estavam viajando, né? E ele e o Jonas, aí a Pri chegou lá em casa, porque o senhor daqui ligou, né? Pra ela que tinha acontecido, estavam começando um incêndio e ela veio correndo, chamando o bombeiro. Ela chegou lá em casa já gritando, né, já chorando, mãe, tá pegando fogo tudo, clama a Deus, porque eu acho que só por Deus agora. E ela veio correndo e eu ficando em casa, né, desesperada, com medo, né, que ela veio pras estradas junto, correndo pra vir pra cá. No ano de 2024, eu e meu pai, nós estávamos na AgriShow em Ribeirão Preto, ali numa feira, num evento, e aí nós tínhamos acabado de entrar dentro do evento da feira. Meu pai tinha acabado de sentar ali dentro do stand, começou a chegar umas mensagens para mim: incêndio na beneficiadora. A hora que chegou essa palavra, incêndio na beneficiadora, eu olhei e falei, meu Deus do céu, que é isso? Um dos gerentes nossos mandou. Eu peguei e comecei a dar um desespero, eu comecei a entrar nas câmeras para poder ver o que estava acontecendo, estava tudo desligado, não tinha mais energia, comecei a mandar mensagem, ninguém mais chegava mais mensagem para ninguém. Eu liguei para minha irmã, que ficava no escritório na cidade, que estava em Ibitinga, eu falei assim, Priscila, corre para ver o que está acontecendo, porque só mandaram incêndio na beneficiadora, mas não mandaram mais nada, eu preciso entender o que está acontecendo, as câmeras estão tudo desligadas. Ela falou, deixa comigo. Eu lembro que naquele momento, assim, a minha primeira reação foi levantar, pegar a chave do meu carro e ir até o bombeiro, porque a nossa cidade aqui não é tão grande, mas talvez para chegar na indústria ali eles teriam alguma dificuldade. Eu me lembro assim, não sei como, mas eu peguei meu carro, fui até o corpo de bombeiro, realmente eles estavam se preparando para sair. Eu acredito que foi os momentos mais demorados, apesar que a gente tem hora que no carro a gente buzinava, a gente saía e o bombeiro vindo atrás de mim, aquela cena assim, eu tenho muito grande, muitas das vezes eu até corria, porque o bombeiro é um caminhão mais pesado, né? E eu lembro de ligar pro meu esposo e falar para ele orar, para que aquilo realmente não tivesse acontecendo. Até a gente chegar, parece que não é real. Quando a hora que eu cheguei ali, falei, Senhor, não tem mais jeito, não vai ter como, porque já tinha pegado tudo, a maior parte ali já. Então, e eu só clamando a Deus, porque já avisaram eles. Aí eu pedindo a Deus que eles viessem em paz, porque eu não sabia que tinha ido um rapaz junto com eles, né? Eu achei que só tinha ido os dois. E eu falei, meu Deus, como que eles vão vir agora? Porque eles estão sabendo disso daí. Na verdade tinha 21 mil sacos de amendoim que tinha entrado no barracão. 21 mil sacos de amendoim que tinha entrado. Não, era o amendoim que nós armazenava para ir trabalhando durante o ano, você entende? O meu barracão aí, a capacidade de armazenamento dele era de 23, 24 mil sacos que cabia. Ali nós secava, todo o amendoim quando chega, passava no sistema de pré-limpeza, secagem, e depois ia debulhando aí 500, 600 sacos por dia. A nossa debulhadeira não era grande, era de 400 a 500 sacos por dia, 600 sacos por dia, se tocasse um pouquinho mais. Mas nós ia trabalhando gradativamente, assim. Enfim, eu não conseguia mais acesso, nem conseguia mais contato, não conseguia mais nada, e começou a me dar um desespero. Eu não tinha falado nada. E aí eu comecei a olhar para meu pai quietinho ali, sentado ali. Nós tínhamos mais ou menos umas 30 mil sacas de amendoim. Se pegou fogo na beneficiadora, carregado, cheio, lotado de amendoim do jeito que tá, vai ser desesperador, porque amendoim quando pega fogo é difícil de controlar. Foi quando eu peguei e liguei, cheguei pro meu pai e falei, pai, acho que nós vamos ter que ir embora, porque aparentemente parece que pegou fogo na beneficiadora. Ele olhou para mim e falou assim, será que pegou? Eu falei, então, tá tudo apagado. Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo, não consegui mais acesso, não consegui mais contar. Nisso, ali na hora, já deu um estralo nele, ele falou assim, liga para esse, liga para aquele. Começamos a ligar para muitos parceiros nossos aqui, que tem caminhão-pipa e tudo mais. A minha irmã já tinha ido pro bombeiros já, para poder já acompanhar eles, para levar na fábrica, né, que fica ali um pouco distante, fica na rodovia. E aí eu peguei e liguei para minha esposa, falei só assim, eu não estou conseguindo contato com mais ninguém na fábrica, eu só preciso que você vá, por favor, lá na fábrica e chegue lá e me fala a real para mim, fala a verdade, não precisa, se chega e me fala a real. Nisso já montamos no carro e começamos a vir embora. E a hora que nós estamos saindo ali de Ribeirão, minha esposa ligou chorando, desesperada, falou assim, vem preparada porque não tem mais o que ser feito. Já conversamos aqui com os bombeiros, pegou fogo na beneficiadora inteira, não tem mais o que fazer. Então eu lembro de cada martelo que ele martelou naquelas máquinas e ver sendo queimadas pelo fogo, sendo consumido, realmente é algo que a gente não deseja, né? Mas
Tudo tem um propósito. Parece que naquele momento a nossa fé aumentou. Vimos também um pessoal muito grande até da nossa igreja, pessoas conhecidas, pessoas que a gente nem imaginava, indo lá, dando apoio, família, passando por aquele dia, né? Realmente foi algo bem tenso. Meu pai chegou, que eu acho que era a nossa maior preocupação, era meu pai, e quando meu pai chegou parecia uma fortaleza. A fé dele fez a gente ver que os bens materiais são importantes, mas que a nossa fé, ela é maior que tudo. Então, na hora que a gente viu ele com aquela força, claro que abatido, né? Anos de trabalho, mas foi algo que deu um estralar para a nossa vida, que fez a gente entender que muitas das vezes o processo ele é difícil, ele é doloroso, mas você pode conseguir tirar coisas boas daquele processo difícil. Lembro também até hoje que quando ficou vários dias queimando, gente, porque amendoim não apaga de um dia para a noite, né? Então ficou vários dias queimando e eu lembro que eu cheguei na minha casa e aí sim, eu acho que a gente desmorona, né? A gente chora. Eu sentei até o chão e chorava muito. Mas graças a Deus nós estamos pedindo a paz que Deus dá pra gente e a gente tá seguindo. Então, foi muito triste, muito, porque vendo tudo queimado, até inclusive, é que nem fala, eu não gosto muito até de vir aqui e olhar ali embaixo, sabe, e ver. Porque ainda não deu tempo da gente desmontar tudo aquilo ali, né, apagar mesmo ali. Mas era uma coisa, uma estrutura que foi feita com muito carinho, né, foi feito ali desde o comecinho. E ele que fazia tudo, bem dizer, ele montava, ele chamava alguém para ajudar um pouco, mas a maior parte foi ele que fez. Então aquilo doeu dentro de mim, porque apagou uma história, né. Aquilo me deu um negócio desesperador. Eu me considero forte em muitas situações, mas naquele momento eu desabava em choro e olhava meu pai tranquilo ali na frente. Eu estava no banco de trás, meu pai no banco da frente. Eu olhava e falei, não é possível. E a pessoa que estava dirigindo, eu falava assim, vai rápido. Ele falava assim, não tem muito o que fazer. E meu pai mais tranquilo ali na hora ali. E eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Chegamos na nossa fábrica, né? A nossa beneficiadora, mais de 30 mil sacos de amendoim, toda a nossa estrutura, nós beneficiávamos ali 30 e poucos mil sacos de amendoim por ano, tudo bem automatizada, não era tão gigante, né, perante a muitas empresas, mas acabou queimando toda a nossa unidade de beneficiamento e junto com ele mais de 30 mil sacos de amendoim. Ou seja, praticamente era o nosso capital de giro, era o nosso estoque, era tudo nosso que nós tínhamos ali, tudo que nós tínhamos construído durante a vida toda, né? Principalmente meu pai tinha construído a vida toda. Meu esposo chegou e falou assim, levanta tua cabeça, porque bens materiais a gente conquista novamente. Seu pai tá vivo, sua mãe tá viva, teu irmão tá vivo, a tua filha tá viva. Então, de toda a proporção que aquilo aconteceu, ainda nós estamos com saúde, estamos aqui contando a nossa história e tenho certeza que foi uma alavanca, né? Eu acho recente ainda, mas aquilo nos trouxe mais vontade de fazer a marca crescer, mais vontade de levar para o público um produto de qualidade, porque é um trabalho que a gente faz que muitas das vezes ninguém veja por trás, mas na hora que a gente recebe o feedback, a gente lê os comentários, o produto é maravilhoso, é realmente aquilo que nos motiva. Então o fogo sim foi um processo de fé, que fez a gente entender que o que vale a pena mesmo é a gente estar unido e nunca desistir. Empecilhos vão acontecer, problemas irão acontecer, mas também vai ter soluções. Não daquilo que a gente quer, né? Não que a gente queria passar por isso, mas foi um aprendizado que nos fez entender o que realmente é prioridade na nossa vida, a nossa família, e trabalhar e lutar por aquilo que a gente realmente acredita, lutar por aquilo que a gente acredita. Em toda a minha trajetória eu posso dizer que teve a mão de Deus trabalhando junto comigo, ajudando, e estamos aqui. Não pela nossa força, mas foi pela força de Deus que Deus nos deu, e nós estamos vencendo até nesse presente momento.
depois de um baque desse, né, para nós ali mais de 5 milhões em prejuízo praticamente, só de matéria-prima, né, que nós conseguimos fazer com essa quantidade, né? E aí vamos se reestruturar, não podemos desanimar de forma alguma. Foi aí que daí eu voltei de novo, né, praticamente 120%, né, de novo para a Manib, e aí começamos a fazer inúmeras reestruturações, e uma delas foi verificar que precisávamos mudar a forma de vender. Como nós tínhamos aquela parceria com o Mundo Natura, uma loja de produtos naturais, começamos a nos envolver mais, que depois virou o Mundo Money, nos encorajou e foi uma âncora realmente para a gente poder se dedicar mais à venda online, a famosa venda no digital, né? Aí 1 ano e pouquinho depois do incêndio, estamos aí hoje batendo mais de 1 milhão em vendas de produtos vendidos, né? Mais de 1 milhão de pedidos, nas plataformas. Só na Shopee são mais de 500 mil de vendas. Desse 500 mil são 300 mil avaliações 5 estrelas. 2025 estamos aí, né? E tenho certeza que foi um ano abençoado, foi um ano próspero. O Grupo Manib, ele está aqui para isso, né? Para fabricar e produzir produtos com qualidade. E agora o que nós queremos para a marca é que ela cresça ainda mais, poder olhar para o consumidor final na hora que ele está consumindo aquele produto e ele ter a certeza que realmente foi feito com muita dedicação, foi feito com muito amor, muito carinho, pensado nele, né? Pensado no produto, pensado desde a embalagem, na caixa e no produto que foi colocado dentro. Realmente nós queremos isso, que o consumidor ele compreenda que realmente foi feito com muita dedicação e que os próximos anos aí possamos alcançar as metas imagináveis com a qualidade que o Grupo Manib tem até hoje. Então, e graças a Deus, e hoje eu posso dizer, nossa, que a minha felicidade não tem tamanha, que eu ter minha família é maravilhosa, eu não posso nem dizer nada. Eu pedi tanto para Deus, Deus me deu. Então, Ele me deu e tá me dando, e eu tenho certeza que meus filhos, eles vão ser bem, ainda mais sucedidos ainda na vida, é o que eu prezo e que eu espero ainda ver e alcançar ainda também. Temos muitos desafios pela frente, temos certeza disso. A gente sempre fala, né, que o que fale é a mente dos donos. Então, se a mente nossa não faliu, a empresa também não fale. Traz o CNPJ, sempre tem o CPF e a gente continua muito firme, estamos firmes aí no mercado com todas as nossas marcas. Então nós só temos que realmente, apesar de todos os desafios, hoje nós só temos que agradecer, não faríamos nada diferente, faríamos tudo igual, faríamos tudo de novo. Nós sabemos o potencial das nossas marcas e sabemos aonde o Grupo Manib, através de todas as nossas marcas e produtos e através da Mundo Money, os produtos nós possam chegar cada vez mais, maior número de consumidores de pasta de amendoim, de aperitivos e tudo mais à base de amendoim.